Estou de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Eu estou bem pertinho aqui dessa urna muito bonita, no formato da Capela das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Sabe para quê? Porque aqui é onde eu vou colocar todos os pedidos de oração. Você que vai ligar para cá hoje, que já está ligando para cá no nosso telefone 1938719620, você que vai se tornar sócio também por esse telefone 1938719620, é aqui que eu vou depositar toda a sua vida, a vida da sua família, através dessa intenção que você vai apresentar. E lembre-se, você apresenta hoje e nós continuamos rezando por você. Hoje, durante o programa, nós rezamos por você em todos os nossos momentos de oração aqui na Rede Século XXI, no momento da missa, na noite carismática, na adoração ao Santíssimo, durante a novena das Mãos Ensanguentadas, nós rezamos por você e rezamos por toda a sua família. Então não perca tempo, 1938719620 é o telefone para que você entre em contato conosco, deixando o seu nome, o nome da sua família, e nós vamos apresentar diante de Deus, pedindo muita bênção para você, muita bênção para todos os seus. Então não perca tempo, nós estamos esperando aqui a sua participação. Olha só, no programa de hoje, a minha proposta é meditar com você e com a sua família sobre 7 passos rumo à vitória. O que você está buscando aí na sua vida? Qual tem sido o seu empenho? Talvez você tenha se empenhado hoje e durante muito tempo em alcançar um progresso na sua vida financeira, tenha se empenhado em adquirir bens. E algumas pessoas acabam fazendo isso deixando Deus de lado. Sabe o que vai acontecer? Você pode até ser feliz por algum tempo. Quando você conquista muitas coisas, talvez você tenha um progresso financeiro, mas se você não tiver com a sua vida centrada em Deus, como é que você faz nos momentos de tristeza? Quando talvez o desânimo comece a abater sobre a sua vida? Para quem você recorre? Chega um momento que os bens materiais, que o dinheiro, essas coisas não conseguem responder sempre às nossas necessidades. Nós precisamos ter uma referência. Se você quer alcançar a vitória na sua vida, é preciso ter uma referência. E essa referência para a nossa vida se chama Deus. Se você centrar a sua vida em Deus, é certo que você vai alcançar a vitória. Eu tenho alguns passos muito significativos que eu quero trazer para você hoje nessa nossa meditação e que nos vêm a partir do Salmo 42, talvez aí na sua Bíblia, dependendo da tradução, seja o Salmo 41, mas Salmo 41, Salmo 42, e que eu quero pegar agora aqui na Sagrada Escritura para apresentar para você. Se você tem a Bíblia da edição da Ave Maria, é o Salmo 41. E se você tem depois o texto da Bíblia de Jerusalém, seja o Salmo 42. Mas de qualquer forma, você vai ver que a essência do texto é a mesma. E eu quero começar essa nossa meditação lendo para você o Salmo 41, Salmo 42. Se você está com a Bíblia da Ave Maria, é o Salmo 41. Se você está com a Bíblia de Jerusalém, é o Salmo 42. O que diz esse Salmo e que vai te ajudar hoje a entender quais são os passos fundamentais para que você alcance a vitória na sua vida? Salmo 41. O título que a Bíblia da Ave Maria dá para esse salmo é Sede de Deus. E diz assim: como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma. Como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. E ele continua: por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e meu Deus. Desfalece-me a alma dentro de mim. Por isso, penso em vós, do longínquo país do Jordão, perto do Hermon e do Monte Mizar. Uma vaga tras outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. E ele continua dizendo assim:
Conceda-me o Senhor de dia a sua graça, e de noite eu cantarei, louvarei ao Deus da minha vida. Digo a Deus, ó meu rochedo, por que me esqueceis? Por que ando eu triste sob a opressão do inimigo? Sinto meus ossos se quebrarem quando em seus insultos meus adversários me repetem todos os dias: teu Deus, onde está Ele? Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e meu Deus. Esse é o Salmo 41, Salmo 42, que vai nos dar hoje passos significativos para que alcancemos a vitória. E eu começo com a seguinte pergunta: o que fazer quando a tristeza e o desânimo abatem a sua vida? O que fazer quando os problemas financeiros, quando a doença, quando a dor chegar à sua casa? O que fazer diante dessas dificuldades todas que aparecem? Elas aparecem. Ninguém está isento. Nós não estamos numa redoma. Talvez até você que diga assim: eu rezo todos os dias, eu busco a Deus todos os dias. Talvez você, com isso, diz: eu estou protegido, não vou sofrer nenhum mal, não vou ter nenhuma tristeza. Não, não é assim. A tristeza sempre pode bater à nossa porta e é por isso que nós precisamos ter onde recorrer. Onde é que nós colocamos a nossa vida? Qual é o nosso rochedo? Qual é a nossa fortaleza? Qual é o alicerce da nossa vida? Você sabe muito bem que toda casa, para permanecer em pé, ela depende do alicerce. Se o alicerce for bem feito, é certo que a casa permanecerá de pé. Então é preciso caprichar no alicerce. Então, ainda não está aí nos 7 passos, mas digo que um deles, porque eu ainda vou falar 7, e é significativo esse 7, é para você alcançar a plenitude de Deus. Mas quero lembrar isso: para uma casa estar bem firme, ela precisa caprichar no alicerce. Você não pode economizar no alicerce, de jeito nenhum. Porque se você economizar no alicerce, colocar coisa ruim ali, depois a casa pode cair. Então, preste bem atenção nisso. Se você quer, diante das tristezas, diante das dificuldades que aparecem na sua vida, combater o bom combate e ser vitorioso, é preciso ter um alicerce. Esse alicerce se chama fé. Referência para a sua vida, referência para toda a sua casa. Então preste bem atenção que eu quero trazer para você esses passos rumo à vitória que certamente farão bem para a sua vida e farão bem para toda a sua família. Mas antes eu quero até voltar a dizer para você, está talvez precisando de um apoio aí na sua vida de oração, porque rezar sozinho está difícil? Então liga para cá, 19 3871 9620. Nós queremos ser um apoio para você, a ajuda necessária para que você recupere o ânimo e comece a rezar mais. 19 3871 9620. Nós estamos aqui inteiramente à sua disposição para rezar com você, para pedir a bênção e a graça de Deus sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Eu anotei aqui 7 passos que eu quero partilhar com você, quero partilhar com a sua família a respeito da vitória que você vai alcançar na sua vida, que você vai alcançar na sua casa. Quais são esses passos? Primeira coisa que eu quero lembrar você é o seguinte: eu já fiz essa pergunta: o que fazer quando a tristeza, o desânimo baterem à sua porta? O que você vai fazer para poder vencer? É preciso ter uma referência. Mas eu quero voltar ainda. Quando o salmista diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Parece que Deus se ausentou da sua vida e ele começa a impressão que é um monólogo. E você sabe que a oração é sempre um diálogo. Você fala a Deus que te responde. Mas aqui o abatimento, a tristeza bateu na vida do salmista e que ele faz essa pergunta: por que está assim tão triste, ó minha alma? Ele falando com ele mesmo. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Essa é uma declaração que aparece no Salmo 41, Salmo 42, que descreve a condição em que algumas pessoas vivem quando estão longe de Deus e que
é o significado de uma depressão espiritual. O que fazer, então, para vencer quando você se sente abatido, triste, quando parece que a sua vida está mais na derrota do que no caminho da vitória? Primeiro ponto fundamental, e que eu quero que você anote aí, para você estabelecer um plano de vida nesses primeiros dias, estamos aí na primeira quinzena ainda do janeiro de 2016, começando só. Primeira coisa, para você alcançar a vitória. Primeira coisa fundamental, você precisa buscar a Deus. Precisa buscar mais Deus. O salmo começou assim: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é o primeiro ponto fundamental. Você precisa buscar mais a Deus, porque é na busca intensa de Deus que nós alcançaremos a felicidade. Agora, se você desanima e deixa de buscar a Deus, vai perdendo a referência, vai perdendo o sentido da sua vida. E aí, quando surge o grande problema, acaba não sabendo o que fazer. Porque o dinheiro não pode resolver, as compras não podem resolver, então é preciso buscar mais a Deus. Mas para buscar mais a Deus, e aqui é o segundo ponto, você precisa, isso aqui é importante, você precisa sentir necessidade de Deus. Quando você está com sede, ora, se a gente não tem necessidade da água, se a gente não está com sede, a gente não vai até onde tem a fonte, não vai até a garrafa d'água, você não está com sede. Então, agora quando você está com sede, você sente uma necessidade. Então, o que você faz? Vai ao encontro da água, vai buscar a água. Você precisa sentir necessidade de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Veja, há um desejo intenso do coração daquele que identificou uma tristeza. Primeiro, identificou que precisa buscar mais a Deus. Segundo, que sente necessidade de Deus. Você precisa sentir necessidade de Deus, precisa buscar mais a Deus. Terceiro ponto. O terceiro ponto diz o seguinte: você não pode desistir mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Sabe qual é a tendência das pessoas? Começam a fazer uma longa caminhada. E aí, quando está quase chegando no objetivo final, desistem. E se cansam muito mais para voltar no ponto inicial do que enfrentar a dificuldade e chegar no objetivo final. Algumas pessoas ficam tristes, abatidas por conta disso. Ao invés de seguirem firme, bom, se o caminho era de 100 metros, caminharam 70, falta só 30 para alcançar o objetivo. Alguns preferem voltar os 70 do que caminhar mais 30, mesmo no cansaço, caminhar mais 30 para alcançar o objetivo. Então você não pode desistir, mesmo que seja nos momentos mais difíceis da sua vida. Você não pode desistir de jeito nenhum. A busca de Deus, a necessidade de Deus e não desistir nos momentos mais difíceis da sua vida vai fazer com que você alcance a vitória. Esses dias, através da página do Facebook lá da minha paróquia, Paróquia São Lucas, eu recebi uma mensagem e imediatamente a pastoral da comunicação me encaminhou, dizendo: tem uma senhora que está pedindo a presença do padre na casa dela, o mais urgente possível, porque o pai está numa situação difícil. A mensagem era essa, dizer: meu pai está morrendo, eu preciso da presença do padre aqui na minha casa. E eu, mais do que depressa, arrumei um tempo e fui na casa dessa senhora. Ela até se surpreendeu, porque não imaginava que o padre chegaria lá tão depressa assim. Quando eu cheguei, eu encontrei uma situação mais difícil do que aquela que ela apresentou quando mandou a mensagem. Ela participa da missa, está sempre buscando Deus, mas naquela hora ela sentiu necessidade de Deus, ela quis buscar a Deus, sentiu necessidade de Deus e não desanimou mesmo naquele momento difícil que ela estava vivendo. Porque ela me chamou para rezar com o pai, que já de idade, com muitos problemas de saúde, além disso, de todos os problemas, também com o problema do Alzheimer. E aí eu encontrei o marido com câncer e a mãe também com os mesmos problemas do pai. E ela pediu para ir só por causa do problema do pai. Sabe qual foi o resultado?
O resultado é que, buscando a Deus, mesmo nos momentos difíceis, o que veio depois para a casa dela, e que a situação não era fácil, o que veio depois para a casa dela foi uma força tão grande, que ela testemunhou isso, dizendo: quando Deus chegou na minha casa, a presença de Deus foi tão forte, porque a presença do sacerdote é assim. A fé nos ensina isso. O sacerdote chega não para levar a pessoa do sacerdote, mas para levar a pessoa de Jesus. Foi Jesus que entrou naquela casa. Mesmo nos momentos difíceis que ela estava vivendo, ela não desanimou, buscou a Deus e teve força para enfrentar as dificuldades. O pai estava numa idade avançada, com muitos problemas de saúde. Uma semana depois ele veio a falecer, mas com a força da graça de Deus que entrou naquela casa, porque ela não desanimou, porque buscou a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, ela viu a presença de Deus, ela viu o operar de Deus na sua vida. Você não pode desistir mesmo nos momentos difíceis, porque Deus vai te dar força. O salmista diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Mas ele não desiste, ele continua buscando. E nessa busca intensa, vê a presença de Deus na sua vida, vê a presença de Deus na sua história. Eu queria ilustrar aqui essa nossa meditação sobre a necessidade de buscar Deus intensamente. Não sei se dá tempo da gente ver nesse bloco a passagem do Evangelho que vai nos ajudar a meditar sobre um ponto fundamental: busca de Deus intensa através da oração. Queria que você desse uma olhadinha comigo, então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, nos ajuda a entender que, pela força da oração, nós alcançamos a vitória. Acompanhe comigo. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Doutor. Sumam daqui. Mas, doutor... Fora daqui. Eu não quero ser incomodado. Sumam! Senhor juiz! Senhor juiz! Abra, senhor juiz! Nesta mesma cidade, havia uma viúva que ia todos os dias atrás do juiz dizendo: Senhor juiz, faça-me justiça contra o meu adversário, senhor juiz. Justiça! Abra! Abra, senhor juiz! Justiça, senhor juiz, por favor! Suma daqui. Eu não vou te atender. Mãe. Suma ou mando prendê-lo. Mãe. Suma daqui! Senhor juiz! Abra, senhor juiz! Senhor juiz! Faça-me justiça contra o meu adversário, senhor juiz! Abra! Abra! Justiça! Senhor juiz! Por favor! O que é? Suma daqui! Eu não tenho tempo para atender você! Suma! Suma! Senhor juiz! Senhor juiz! Abra, senhor juiz, por favor! Senhor juiz! Eu não vou sair daqui, senhor juiz! Eu não vou sair daqui! Eu não vou sair daqui! Justiça! Senhor juiz! Senhor juiz! Senhor juiz! Abra, senhor juiz! Por favor! Eu vou ficar aqui! Justiça! 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 Senhor juiz, por favor! Eu não vou sair daqui nem um minuto! Durante algum tempo, ele recusou. Mas então parou e pensou: Abra, por favor! Abra! Eu não temo a Deus. Eu não respeito homem nenhum. Mas essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. escutem.
O que diz esse juiz injusto? E Deus não fará justiça para os seus escolhidos, que gritam dia e noite por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro, Deus os fará justiça, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Para alcançar a vitória, você precisa buscar Deus, você precisa sentir necessidade de Deus, e você não pode desistir mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. O Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, que você pode ler depois aí na sua casa, nos ajudou a entender muito bem isso. Se essa viúva tivesse desistido, primeiro, ela precisa de Deus, depois ela sentiu necessidade e insistiu e não desistiu, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em todas as negativas do juiz. Não desista. Se você desistir, você vai perder a batalha, você será considerado como um covarde, mas se você persistir na presença de Deus, é certo que você vai alcançar a vitória. Não desista mesmo nos momentos mais difíceis aí da sua vida. Olha, e aqui foram só 3 passos, ainda tenho mais 4 passos, 4 pontos fundamentais que eu quero dizer para você, para que você alcance a vitória. São 7 passos rumo à vitória para você e para toda a sua família. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.